Prezados, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma meditação breve que está no livro de Abacuque, no capítulo 1, afinal, Abacuque só tem realmente um capítulo, né? E eu quero ler o versos 5 e 6, onde diz: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vos não acreditareis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque escreve esse texto relacionado a um castigo que viria sobre Judá. O Senhor ia trazer os caldeus como juízo sobre Judá. O apóstolo Paulo escreve em Atos 13:41 o mesmo texto com uma aplicação um pouco diferente. Muito interessante. O texto diz assim, verso 40 e 41, de Atos capítulo 13. Notai, pois, que não sobrevenha o que está dito nos profetas. Claro, está se referindo a Abacuque, que era um dos profetas, né? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não acreditareis se alguém vos-la contar. Queridos, é muito interessante que aqui o apóstolo aplica o mesmo texto que no Velho Testamento estava sendo aplicado ao juízo dos caldeus, que viria como uma vara de disciplina sobre o povo de Judá, sobre a tribo de Judá. Aqui nesse texto, há uma modificação, uma pequena modificação, e ela é aplicada aqui quando Paulo está em Antioquia da Síria, falando sobre Jesus. Isso é muito interessante. Ele fala, aplicando aqui aos que não acreditam e os que zombam da pregação da palavra. Ele diz: vede, desprezadores. Então, havia aqueles que desprezavam. Ficai maravilhados, ou, em outras palavras, ficai admirados, atônitos, boca aberta, com as maravilhas. E ele diz: desvanecei, ou seja, desapareça, ou como diz a versão linguagem de hoje, e morram, né? Lá diz e morram. Muito interessante. E ele diz: eu realizo em vossos dias. Deus está dizendo que está realizando algo naqueles dias e que também pode ser aplicado aos nossos dias também.
que não acreditareis se alguém vula contar. Queridos, nós vivemos uma época de crise muito grande. Nós precisamos orar muito. Orar e ler a palavra de Deus, mas é ler muito. Porque a falta de conhecimento da palavra de Deus, ela tem feito com que o diabo alcance vantagem sobre os cristãos. Ele usa a falta de conhecimento para aprisionar essas pessoas. Queridos, ele diz aqui: notai, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. E o que ele está se referindo? A não crer. Diz ele: vede aos desprezadores e maravilhai-vos, e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não acreditareis se alguém vos-la contar. Existe um espírito de incredulidade atuando no mundo, onde a palavra de Deus já não é mais a palavra de Deus. Para muita gente a Bíblia contém a palavra de Deus. Mutilam ela toda, se aventurando a dizer o que é realmente escritura e o que não é escritura. Um espírito de incredulidade, ele tem tomado conta não somente das pessoas que não são cristãos. Esse espírito está entrando no meio da igreja. Muitos já não acreditam em milagres, não acham isso muito necessário e nem pregam muito sobre isso. Não acreditam naquilo que Deus pode fazer. E não acreditam em tudo que a palavra de Deus está dizendo. Queridos, nós estamos vendo sinais acontecendo com frequência que antes não acontecia com a frequência que está acontecendo hoje. Nós estamos nos aproximando dos dias em que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja, que ele pode se dar a qualquer instante, pois a palavra de Deus diz que isso não aconteceria sem primeiro, isto é, o anticristo vir, sem primeiro acontecer a apostasia. E a apostasia, nós sabemos que ali no texto não se refere a esfriamento espiritual, mas a retirada da igreja da terra. É a isso que está se referindo o texto. Em uma outra palavra, eu quero trazer uma palavra sobre esse texto, mas fica aqui para nós esta palavra, dizendo: notai, pois, que não sobrevenha o que está escrito nos profetas sobre a vida sua, querido. A vida daquela pessoa que me ouve e que não crê na palavra, ou que põe em dúvida algo que a Escritura diz. Eles vede, ó desprezadores. Nós vivemos numa época de desprezadores, de pessoas que zombam da palavra de Deus. Ontem eu estava vendo lá em casa, eu vi um filme e fiquei prestando atenção, e comecei a prestar atenção ao filme e vi que o filme tinha algo que tinha a ver com satanismo e de até
gracejar com o nome de Jesus, e eu já desliguei aquilo na hora. Falei, eu não quero isso dentro da minha casa, porque há um espírito de incredulidade que está entrando através da televisão, através da internet, através de música, através da literatura, uma conspiração diabólica para fazer com que as pessoas não creiam no que a Bíblia diz. Ele diz, desvanecei porque eu realizo em vossos dias. Deus não vai deixar de fazer o que ele tem que fazer porque alguém deixa de crer ou não. Ele diz, eu realizo em vossos dias obra tal que não acreditareis se alguém vos lá contar. Muitos não vão acreditar nem ouvindo alguém que participou de algo sobrenatural de Deus. Muitos nem assim acreditarão em milagres, em Deus falar com o ser humano, em Deus fazer algo extraordinário como tem feito e fará. A verdade é que o espírito de incredulidade tem tomado conta do ser humano. Meu querido, eu quero chamar a sua atenção. Se você tem que pôr em dúvida, coloque em dúvida as suas dúvidas e nunca a palavra de Deus, porque ela se cumprirá, que você creia ou deixe de crer. Eu estou aguardando com muita ansiedade o arrebatamento da igreja. Para mim, quanto mais estudo a palavra de Deus, quanto mais medito nela e oro, mais me convenço de que Jesus Cristo está muito próximo de vir. Agora mesmo, estou também acabando de sair da tratamento dessas doenças que tem dado, né? Senti esses sintomas também. E a palavra de Deus diz que quando Jesus estivesse para voltar, haveria fome, pestes e terremotos. E as pestes, elas estão aumentando. E isto é um sinal da volta de Cristo. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pelo cumprimento da sua palavra, que jamais falhará. Vamos nos preparar e aguardar a volta de Cristo. Creia na palavra, creia na Bíblia Sagrada, este livro que é a palavra infalível de Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração melhor. Deus o abençoe em nome de Jesus.